A paz, eu sou a Caixa Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho em relação à adolescência. Bem, quem não passou por isso, né? Lógico, os que estão vivenciando isso ainda e as crianças. Mas, o que a gente tem para falar em relação a isso? Você lembra quando você era adolescente? E isso para você que é pai, para você que é mãe. Você se recorda dessa fase? Né, dessa fase talvez um pouco negra da sua vida, né, que você era aquela pessoa que discutia ou que fazia coisas erradas. Por acaso você lembra desse detalhinho? Bem, eu falo isso por quê? Porque muitos pais, às vezes, quando eram adolescentes, eles iam lá, brigavam, né, achavam que era dono do próprio nariz, né, mas ainda não pagavam suas contas, queriam discutir várias situações. Mas você já parou para pensar como que é passar pela adolescência, como é para o seu filho estar passando por isso, né? E como você poderia estar atuando com ele, sabendo como que é toda a situação, os hormônios a mil, né? Você ter que escolher uma faculdade porque estão te pressionando, né? Ao mesmo tempo, será que é isso mesmo que você quer? Será que você está preparado para isso? Será que tem tantos serás, na verdade, né? Então, primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: muitos pais esquecem que eles já passaram em relação à adolescência, né? E às vezes pressionam muito seus filhos nesse período. Eu tenho que lembrar que quando a gente é adolescente, a gente às vezes quer ter aquela, como que eu vou te dizer, ter aquela vontade de impor suas vontades, suas ideias, né? Só que às vezes não sabe se expressar ainda e ele acha que ele é correto em tudo que ele tem de ideia. Então o que acontece? Os pais às vezes vão lá e vão tolindo e querem discutir, né? E outra coisa, tem muitos pais hoje em dia, pior do que no passado, que querem camuflar a verdade para os pré-adolescentes ou para adolescentes, sabe? Em relação à grana, em relação às dificuldades que as pessoas têm, né? A dificuldade de ser um adulto, né? E isso é muito ruim. Por quê? Tá? Porque muitas vezes, nesse camuflar as coisas, quando você está tentando camuflar, o seu filho já deu a volta, pulou por cima, voltou, foi no mau caminho, entendeu? Começou a conhecer pessoas erradas e você tá achando que ele tá ali, ó, santinho, olhando para você. Então, uma dica em relação a isso, por quê? Porque eu tenho vários pais, né? E trabalho muito nessa parte de família e sempre eu falo o seguinte: a gente tem que sempre ver os dois lados, o dos filhos e o dos pais. E como você, pai, que já passou por isso, como será que você gostaria de ser compreendido? Quais são as palavras, o tom da sua voz, né? Como você sabe que, lógico, algumas coisas você repreenderia mais, né? Do que às vezes você não foi. Então, o que você faria hoje para os seus filhos? Isso é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Segundo, eu tenho que ser tolerante. E a época que a gente está menos tolerante é na fase que os filhos estão na pré-adolescência para adolescência. Então, primeira coisa, eu vou dar uma dica, que é um óleo essencial maravilhoso, óleo essencial de laranja, tá? Tanto para você, pai, quanto pro seu filho, é excelente para se utilizar. Por quê? O óleo essencial de laranja doce, ele trabalha essa tolerância, sabe? Não vou falar que é paciência, não. É tolerância por quê? Porque você começa a tolerar as pessoas, tolerar o dia a dia, ter jogo de cintura para certas situações. Então é um ótimo óleo para você inalar, para você colocar num difusor de ambiente na sua casa, tá? Para você usar em produtos, caso não tenha difusor de ambiente, colocar no sabonete, numa sinergia, tanto ou no difusor pessoal, principalmente no difusor pessoal porque tem a resposta mais rápida, né? Então, se eu começar a utilizar o laranja em casa, acaba sendo excelente, tanto para mim quanto para o meu filho. E com as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque às vezes, se é o pai que está discutindo muito com o filho, tem a mãe que às vezes fica ali naquela coisa da intermediação entre o pai e o filho, né? Mas também às vezes começa a ter uma guerra em relação a tudo isso. Então sempre é bom usar no ambiente para a gente começar a ter mais tolerância uns com os outros, né? Isso, na verdade, na vida deveria de ser. Mas essa época da pré-adolescência, eu acho que acaba sendo mais comum e muito mais pesada em relação aos pais. Por quê? Porque muitos têm outros filhos, né? Tem contas, todo mundo temos para pagar, mas parece que tem mais pepinos ainda. E aí nessa fase que o pré-adolescente tem várias questões, várias interrogações, vários problemas hormonais e outros detalhes, os pais também ficam menos tolerantes. Então, aqui vai minha dica, sempre comece a buscar o que seu filho gosta, mude a entonação de voz para conversar com ele,
Trabalhe sempre as palavras de incentivo com seu filho para você conseguir sempre fazer com que ele se sinta bem, não que se sinta pior do que ele já se sente, às vezes, muitas vezes, né? Ainda mais por ser adolescente ou estar passando por esse processo, ainda mais se ele estiver fora do país dele de origem, né? Que ele tem a língua dele, que tem a culturas, que são culturas para aprender, tem várias coisas que acontecem. Quem é de outro país, quem é estrangeiro e vive em outro país, tá? Então, vamos começar a pensar e refletir um pouquinho, mas sempre tem um diálogo, tenta manter o diálogo na sua casa, tá? Que as coisas vão fluindo. Porque esse momento também da pré-adolescência e da adolescência acaba sendo muito importante para ele cada vez mais buscar o que ele vai querer ser como adulto, tá? Então, por mais que tenha muitas pressões, começam a ter jogo de cintura um com o outro. Lógico que não tem só o laranja, tem outros óleos para dar segurança, para diminuir a irritabilidade, a agressividade, que tem muitos que muitas vezes, porque já estão maiores que os pais, às vezes querem enfrentar os pais de tal maneira, né? Então tem óleos também que auxiliam na agressividade descontrolada, tanto para o filho ou para a filha, quanto para o pai, mas sempre tem que buscar o que está causando isso, porque muitas vezes os próprios pais não veem onde que eles estão errando, no tom de voz, da maneira de brincar, sabe, que magoa. Então, sempre vamos começar a prestar atenção nos detalhes, que isso é muito importante. Bem, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e as dicas, né? E aproveitado sempre os nossos vídeos. Inscrevam-se no nosso canal. Vocês podem escrever sobre sugestões de vídeos que a gente vai estar postando também, tá? Para estar atendendo vocês. E fiquem na paz e até a próxima.